perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, estamos aqui para adorá-lo, para lembrar do feito redentório de Cristo e para render louvores àquele que é digno de todo louvor e toda a glória, que é o Senhor Jesus. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que está nos escutando pelo Instagram, muito obrigado por você parar esse tempo para render louvores ao Senhor, cantar conosco e também escutar da mensagem, escutar das Escrituras, escutar da palavra do Senhor. Me dá um ok aí, se está tudo bem, se o áudio está chegando, se vocês estão escutando bem. Enfim, dá um joinha para a gente aqui, para a gente ter um feedback aqui positivo, para que nós possamos fazer essa transmissão da melhor maneira, para a glória de Deus, mas também que seja uma transmissão para que vocês possam receber os louvores e a pregação que será exposta daqui a pouco. Tá tudo bem? Me dá um joinha aí, tá ok? Massa. Que bom que vocês estão conosco. E pedir para vocês pararem esse tempo, no máximo 1 hora, para escutarem, para chamar a família, para estarem como igreja. A gente está aqui unicamente para prestar um culto, mesmo não sendo culto público, estando em ajuntamento como povo de Deus, mas através da reflexão, através dos louvores, nós lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós e também nós darmos graças a Ele pelo amor dEle. Então, pare esse tempo, junta a família aí, compartilha com os amigos e tenho certeza que vai ser um tempo precioso de edificação, no qual a gente vai juntos como povo de Deus dar glória a Ele e também ser edificado com a palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui, porque Ele vive, nós estamos aqui, e é unicamente porque Ele vive que nós estamos prestando esse culto a Ele, dando glória, graças e louvores a Ele. Então vamos orar, agradecendo a Deus para que Ele possa, de maneira graciosa, manifestar poder em nossas vidas, nos transformar, usar os louvores e principalmente a palavra dEle, para que possamos se lembrar das verdades e principalmente nós possamos colocar essas verdades em prática para viver conforme Ele quer. Vamos orar nesse momento. Feche os olhos onde você está, na sua casa. Enfim, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai,
Muito obrigado porque o Senhor é um Deus riquíssimo em misericórdia, em graça. Muito obrigado que o Senhor enviou Jesus na cruz do Calvário, Pai, para levar sobre ele os nossos pecados. Muito obrigado, Deus, porque nós não merecíamos tamanho amor, mas o Senhor nos amou primeiro. Ó Pai, recebe, Pai, os nossos louvores, recebe a nossa oração. Ó Pai, age poderosamente em nossas vidas. O Senhor conhece e sonde, Deus, o nosso coração. E por favor, Deus, traga em nós, Senhor, aquilo, Senhor, que nos traz esperança, nos traz, Senhor, a memória, Pai, aquilo, Senhor, que possa estar nos afastando do Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Pai, a viver de uma maneira que o agrade. Nos ajuda, Pai, a viver como os discípulos teus. Nos ajuda, Pai, a viver, Deus, renunciando, Deus, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade, para que o Senhor reine plenamente em nossa vida e que possamos, Pai, viver uma vida que o glorifique. Nos ajuda diante dessa dificuldade, Pai, dessa pandemia, diante do isolamento. Nos faz lembrar, Deus, que o Senhor é soberano e cuida sobre todas as coisas, Pai. Que o Senhor receba a nossa adoração, receba os louvores, e muito obrigado porque o Senhor Jesus vive, venceu a morte, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito obrigado pelo teu amor, e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos entoar alguns cânticos aí. Você que está aí do outro lado, pode cantar junto também com sua família, bem forte e alegre para o Senhor. Vamos cantar nesse momento. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo,
Teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou e estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti. Teu sangue me comprou com cordas de amor. Você me amarrou, estou preso ao teu amor. Louvado seja Deus pelo amor do Senhor que nos alcançou. Nesse momento vamos fazer uma leitura bíblica. Você que está com a Bíblia aí na sua casa, pode acessar no seu smartphone. Vamos ler apenas 7 versículos. Lucas 24, você pode abrir aí na sua casa. Lucas 24, capítulo 24, a partir do verso 1. Lucas 24, a partir do verso 1, diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos os que vivem? Ele não ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Louvado seja Deus pela obra consumada, redentória de Cristo na cruz do Calvário, aonde ao terceiro dia ele ressuscitou e sobre a morte ele venceu. Então vamos entoar mais cânticos de louvores ao nosso Deus, em espírito de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Eu convido a vocês louvarem aí de suas casas, em família, e lembrar do sacrifício de Cristo, mas lembrar também que Ele ressuscitou, e graças a Deus por isso. Vamos louvar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei.
deu. Amém. Graças a Deus, descansamos no Senhor, porque Ele é Deus e nada foge do controle dEle, porque Ele é o Deus que controla toda a história. Amém. Nesse momento, meus irmãos, a gente vai refletir sobre a verdade do Senhor, sobre a redenção em Cristo, sobre aquilo que Ele fez por nós, mesmo pecadores, Ele nos amando ali na cruz do Calvário. E eu queria trazer uma reflexão, não no ato em si, do Cristo indo à cruz do Calvário, do Cristo sendo ressuscitado. Eu não queria refletir um pouco nessa verdade, uma verdade fundamental, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, sobre esse ser a grande pedra da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo, esse pilar da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Eu não quero falar dessa grande verdade, mas eu quero falar sobre a nossa vida em reflexo dessa verdade. Existe essa grande verdade que Cristo morreu, sofreu, e hoje, um dia especial, um dia onde nós estamos celebrando a ressurreição dele, ao terceiro dia. Nós agora também vamos tentar refletir sobre o impacto dessa verdade na nossa vida. Porque refletindo, observando um pouco, eu vejo e admiro que eu e você colocamos no Instagram, no Facebook, grandes verdades do Senhor, que hoje é um grande dia, que Ele ressuscitou, que Cristo está ressurreto, é um Cristo que venceu a morte. Nós vemos pessoas, nós observamos pessoas colocando frases, versículos, e observamos também alguns textos e comentários do tipo assim: precisamos lembrar desse feito. Precisamos lembrar do ato de Jesus. Precisamos lembrar desse ato histórico. Mas nós precisamos lembrar da ressurreição. Muito bem. Nós precisamos relembrar verdadeiramente desse ato. Esse ato grande, magnífico e de amor de Jesus. Mas uma coisa que Jesus, e foi o fato de Jesus morrer, viver e ressuscitar, foi o ato de nós vivermos para Ele. Eu quero lembrar e quero trazer uma reflexão de como nós estamos vivendo diante do Cristo ressurreto, de como nós estamos vivendo diante do amor de Jesus na cruz do Calvário. Será que nós estamos como historicamente e culturalmente e tradicionalmente vivendo uma Semana Santa apenas, pensando que nós vivemos uma vida santificada por ritual, ou por deixar de comer algo, ou porque é uma semana que tradicionalmente se comemora, ou realmente a nossa vida como um todo, em todo o nosso aspecto de vida, nossa cosmovisão deve ser uma cosmovisão cristã, onde toda a minha vida é para a glória do Senhor. Nós vamos refletir hoje apenas em um versículo. E um versículo, eu vou trazer outros versículos, vou tentar falar um pouco sobre a Páscoa e o que ela trouxe para mim e para você. Mas eu queria refletir apenas no versículo 15 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 15, fala o seguinte: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou repetir, 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui reunidos como povo do Senhor,
E o Senhor se agrada de estarmos aqui reunidos, louvando a Ele, adorando o nome dEle. Nós estamos aqui celebrando a vitória triunfante de Cristo sobre a morte de Cristo que levou sobre Ele os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para que nós possássemos viver a vida de Cristo. Nós estamos aqui unicamente para relembrar desses feitos, mas a gente vai entender como essa verdade do Senhor, ela deve ser algo real e frutífero em minha e sua vida. Mas vamos nos atentar aqui a algumas verdades antes de a gente chegar a refletir sobre esse versículo. Eu gosto muito dessa frase de Jonathan Edwards, que um grande puritano, que ele fala que tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Talvez nós estamos esbanjando uma sabedoria humana, frases, mas eu quero lembrar e também, graciosamente, eu quero nos alegrar e quero exortar e quero desafiar os irmãos a viver essa vida de Jesus, uma vida do Cristo ressurreto diariamente, todos os dias. A Páscoa era conhecida por Jesus e seus discípulos. A gente sabe que na semana que antecedia o acontecimento de Cristo ir ao Calvário, a montanha da caveira, ao Gólgota, Jesus estava ali participando da festa judaica. E o significado histórico e teológico da Páscoa é a remontada e saída do povo de Israel, do Egito. A instituição da Páscoa, ela foi dada em Êxodo 12. A gente vai ver em Êxodo 12, quando a 10ª praga aflige o povo do Egito, e Moisés, ele adverte, aconselhando, orientando o povo de Deus, dando os pontos, dando as informações que o próprio Deus tinha dado a Moisés, para que o povo de Deus se refugiasse, se assegurasse diante do anjo da morte que passaria e que mataria todos os primogênitos daquela nação. E aí, a 10ª praga, no qual falei, basicamente é o anjo da morte, aonde todo o povo de Deus, ou aqueles que fizessem assim, pegassem um cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeito algum, um cordeiro que deveria ter um ano, e aí eles pegariam o sangue do cordeiro e colocariam nas ombreiras da casa, em cima da porta, para quando o anjo da morte passasse, eles não atingissem aquela família, aquela casa, assim o primogênito não chegasse a morrer. E aí a gente sabe que Jesus conhecia, no qual essa festa se ocasionava. Jesus estava entre os seus discípulos tomando pão em a ceia antes da morte, antes de ser entregue por Judas a carregar a cruz do Calvário. Jesus sabia muito bem o que era Páscoa. E Páscoa, a Páscoa judaica é isso, é a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Durante eles serviram por mais ou menos 430 anos de escravidão, e aí como uma celebração de libertação do próprio Deus, e aí se institui a Páscoa. E aí a gente conhece muito bem, e trazendo para a nossa vida, a nossa Páscoa é Jesus, é o Cristo ressurreto, é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a nossa Páscoa é Cristo, e a gente vai ver no decorrer da reflexão aqui. Mas a Páscoa judaica era essa. Êxodo 12 conta bem, convido vocês a depois lerem Êxodo 12,
E basicamente a Páscoa judaica é essa, é uma festa uma festa de celebração e de memorial por aquilo que Deus tinha feito na vida deles, tendo eles sido libertos por Deus durante depois da escravidão de 430 anos. E aí a morte era uma pedra gigantesca na vida de todo ser humano. A morte era uma pedra gigantesca que não poderia ser removida por nenhuma força maior, por nada que seja material. A morte era uma pedra real sobre a vida do ser humano. E aí a morte, a gente precisa lembrar ao princípio de tudo, a gente tem que voltar a Gênesis 3, aonde o homem conheceu a morte, aonde lá em Gênesis o homem morreu porque ele foi separado de Deus. A gente precisa lembrar que por conta de Adão e Eva, nós morremos, nós nos separamos de Deus. E Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12 até o 21, ele vai falar que todos somos representados em Adão, aonde todos nós morremos em Adão, e por isso nós estamos separados de Deus. Romanos 3, 23 nos lembra que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. A morte foi conhecida quando o homem quis andar de maneira autossuficiente, aonde o homem quis pensar que ele poderia ser Deus, aonde o homem desobedeceu ao próprio Deus. Gênesis 3 relata isso, a morte do homem. E a morte realmente era evidente, e a morte foi um castigo pelas ofensas do homem ao próprio Deus. Romanos 6, 23, Paulo lembra também dessa verdade, porque o salário do pecado é a morte. Porque nós pecamos, nós recebemos um salário, que é o pecado, que é a morte. E o pecado gera morte, e a pior morte que o ser humano possa ter é a morte da separação do próprio Deus. É uma vida totalmente oposta à vontade de Deus, de não conhecer ao próprio Deus. E aí, Romanos 6, 23 nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas no decorrer desse versículo a gente vê a gloriosa graça de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A morte era real em nossa vida e Jesus teve que sofrer. Jesus teve que morrer. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como a gente vai ver lá em João, capítulo 1, verso 29. A gente vai trazer algumas verdades da ressurreição de Cristo, para depois a gente ver como essas verdades têm que trazer frutos em nossa vida, tem que ser manifestada por uma vida que agrada o Senhor. Vendo e observando o sacrifício de Cristo, a gente vai ver alguns pontos reais, históricos até, e verdadeiros, e que a gente vai, de maneira simples e resumidamente, passar aqui. Que a primeira é: a obra de Cristo foi completa quando ele venceu a morte. Era a morte, como Paulo fala, era o único, era o último, me perdoe, era a última pedra que separava o homem de Deus. E aí, quando Cristo vence a morte, a obra dele está completa. Quando ele ressuscita, a obra dele está completa. E a ressurreição é a maior vitória sobre a morte, porque é na ressurreição que a obra completa, a redentória de Cristo está completa. Ela está realmente completa. Então, Jesus saldou a dívida que nós tínhamos com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós precisamos lembrar de Isaías 53, verso 5. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, ele saldou a nossa dívida na cruz do Calvário. Quando ele ressuscitou, completou a obra redentória, nós alcançamos a justificação pela fé no Senhor Jesus, e assim nós temos paz com Deus, como o próprio apóstolo Paulo lembra lá em capítulo 5, verso 1 de Romanos. No momento que o Senhor
saiu do cativeiro, aonde, como a gente viu aqui no texto de Lucas 24, onde aquelas mulheres foram depois do terceiro dia, onde no sábado, os judeus guardavam o sábado, logo depois do sábado, que é o domingo, as mulheres foram lá cuidar do corpo, e elas se deparam com 2 anjos, e os anjos questionam a elas, porque procuram entre os mortos quem vivo está. Então, no momento que Jesus sai daquela pedra, depois que Jesus realmente sai daquele cativeiro, Jesus vence a morte de uma vez por todas. Ali, como eu falei, nós obtemos a justificação, a obra completa de Cristo foi feita. Se Jesus não tivesse feito a expiação perfeita, terminado a obra, ele estaria no sepulcro. Pelo fato de Jesus ter saído daquele sepulcro, Jesus foi a expiação perfeita, ele foi o Cordeiro perfeito. Deus se contentou com a obra de Cristo. Cristo era a providência perfeita para que o homem obtesse comunhão com o próprio Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro aonde nada nele teria de pecado. E aí Cristo é o Cordeiro perfeito. E nós precisamos lembrar que Jesus é a providência de Deus para que nós possássemos ter vida. E a morte não é o fim, mas o começo para uma nova vida e uma vida melhor. A morte não é o fim. Quando Jesus vence a morte, ele está nos lembrando que ali começaria uma nova vida em Cristo. Aquilo que nos separava do Senhor, que era o nosso pecado, foi dado em Cristo, como o próprio apóstolo Paulo lembra, que aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós obtivéssemos a vida nele. Então, a morte não é o fim, mas é o começo para uma nova vida e uma vida melhor. Vamos lembrar aqui novamente de 2 Coríntios 5,15, depois de fazer um pouco dessa explanação do que é Páscoa, os efeitos da ressurreição, o que a ressurreição fez por nós, graciosamente e misericordiosamente. Nós precisamos lembrar aqui do contexto, um pouco do contexto de Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ser bem breve nesse contexto. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, basicamente sendo conhecido de algumas coisas que ali permaneceram diante das observações e das exortações do próprio apóstolo Paulo na primeira carta nele. Quando ele recebe, ele é mais ou menos uma prestação de conta que ele tem de Tito. Ele escreve novamente aquelas igrejas, por alguns daquela igreja, alguns membros, alguns homens daquela igreja ainda permanecerem com pensamentos errados, com doutrinas erradas. Enfim, Paulo, ele novamente escreve aos Coríntios. E aí, no capítulo 4, no finalzinho, a gente vai ver uma grande verdade do apóstolo Paulo, lembrando que nós, sendo vasos de barro, nós contemos em nós o tesouro do Senhor, que é o evangelho do Senhor. Nós, sendo vasos de barro, nós obtemos em nós uma grande riqueza, que é o evangelho do próprio Senhor, é o tesouro do próprio Senhor, que é o evangelho. E aí, o capítulo 5, basicamente todo, ele vai lembrar de que nós somos um novo santuário, nós somos um tabernáculo do Senhor. Ele traz lembrança a 1 Coríntios 6, lembrando que nós somos santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Ele nos lembra que nós vamos ter um novo corpo. Enfim, basicamente é isso o contexto do capítulo 5 de 2 Coríntios. Mas ele traz a lembrança de que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu quero trazer duas breves implicações nessa verdade, para que nós possamos aplicar essas verdades em nossa vida. A primeira é:
aqueles que foram remidos por aqueles que por eles morreu e ressuscitou, deveriam agora viver inteiramente dedicados ao seu Senhor. Paulo quer lembrar aos coríntios que eles, uma vez que confessaram a Cristo, reconheceram a obra redentória de Cristo, eles morreram para si mesmo e agora vivem para aqueles que morreu para eles, para Cristo. Nós precisamos lembrar aqui que nós somos chamados a viver inteiramente dedicados ao Senhor. Como eu falei na introdução, esse tempo é um tempo de nós celebrarmos e refletirmos sobre essa verdade da ressurreição. Mas a grande pergunta é: e amanhã? E amanhã? E amanhã nós lembraremos da verdade do Senhor? E ainda mais, e amanhã nós viveremos para essa verdade? Nós precisamos lembrar que nós somos chamados a viver depois que nós confessamos a Cristo, nós colocamos a nossa fé em Cristo, colocamos e entregamos a nossa vida ao Senhor e confessamos Cristo como único e suficiente Salvador na nossa vida, que Ele milagrosamente, poderosamente nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício, mas pela morte dele, pela a vitória sobre a morte, ele venceu aquilo que nos separava do próprio Senhor, que era o pecado, e por amor a nós, Cristo morreu. E diante dessa verdade, eu e você devemos nos lembrar que nossa vida deve ser uma vida totalmente dada a Ele, entregue a Ele. Amanhã nós lembraremos de que Cristo morreu e ressuscitou. Nós precisamos lembrar que a nossa vida deve ser uma vida num todo. A nossa vida, quando Deus nos chama, nos tira das trevas, quando Deus nos tira da nossa pobreza, quando Deus tira do nosso escárnio, quando Deus tira da nossa lama do pecado, Deus nos tira para viver uma vida conforme Ele quer, dia a dia, o conhecendo e o amando e vivendo essa verdade. Nós somos chamados a viver a vida dedicada ao nosso Senhor. Na maioria das vezes que a gente vai ver Judas, vou trazer aqui um pouco sobre o contexto de Judas, o meu irmão de Jesus. Judas, ele quando se apresenta, quando o apóstolo Paulo também faz isso, enfim, com outros discípulos do Senhor, ele se apresenta como Judas, servo do Senhor Jesus. E na palavra no grego ali, a palavra é doulos, que é escravo, e escravo não tem vontade própria. É como ele estava dizendo aqui, está dizendo assim, que aqui é Judas, escravo do Senhor Jesus. Eu não tenho mais vontade própria, a minha vida é para o Senhor. Nós precisamos lembrar que a nossa vida deve ser uma vida dedicada ao Senhor. Jesus, lá em João 8,12, nos lembra que Ele era a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo, é a luz que resplandeceu sobre as trevas, é a luz que nos guia diante da nossa vida. Jesus é a luz que nos resgatou das trevas. Paulo, lá em Romanos 4:25, nos lembra de uma grande verdade. Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu não sei se você entende essa grande verdade do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Jesus, Ele foi morto unicamente por mim e por você, pelos nossos delitos, pela nossa iniquidade, pelas nossas transgressões. Nós precisamos lembrar que a partir da morte de Jesus, nós alcançamos a justificação e nós temos reconciliação com Deus, nós temos paz com Deus. Romanos, mesmo o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5:8, fala que, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós ainda sendo pecadores. Cristo morreu por nós
nós não merecíamos a morte dele. Cristo morreu por nós porque ele nos amou. Nós precisamos lembrar de 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa vida não tem nada a ver com a minha e a sua vida, mas a nossa vida tem tudo a ver com Cristo. É tudo sobre Cristo, não é nada sobre mim. Nós precisamos lembrar de o mesmo livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A glória, pois, ele eternamente. Amém. Nós precisamos lembrar que a nossa história não fala de mim e de você, mas a nossa história fala do Senhor Jesus, que morreu por mim e por você, e pelos nossos pecados, ele teve que morrer para que nós fôssemos resgatados das trevas, como o próprio apóstolo Pedro nos fala lá em 1 Pedro 2,9, e ele nos levou para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos lembrar da verdade que Paulo vivia na vida dele, que eu e você somos chamados a viver uma vida de discípulo, uma vida de servo do Senhor. Em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A nossa vida é inteiramente dedicada ao Senhor por aquilo que Ele fez por mim, pelo aquilo que Ele fez por você, pela morte na cruz do Calvário. Lembre que foi por causa do seu pecado que Jesus estava na cruz do Calvário. Lembre que por causa do seu pecado Jesus morreu, mas graças à bondade gloriosa do Senhor Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. Nós fomos vivificados em Cristo, como Paulo lembra lá em Efésios capítulo 2. Nós precisamos lembrar que essa verdade deve estar entranhada no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, diariamente, enquanto nós vivermos, que nós possamos viver uma vida que dignifique e honre o sacrifício de Cristo. Nós precisamos lembrar que eu não sou chamado para viver uma vida outrocêntrica, uma vida egoísta, mas uma vida para o Senhor, carregando a minha cruz, vivendo como discípulo e afirmando a mesma verdade de Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a primeira reflexão, que eu e você precisamos nos lembrar da verdade do Senhor, da ressurreição do Senhor, e por que o Senhor teve que morrer por mim e por você. Porque Ele teve que levar sobre Ele os nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro aonde não havia nenhum pecado sobre Ele, reto, santo, justo, mas Ele teve que morrer, e ao terceiro dia Ele teve que reviver, para que o grilhão da morte fosse totalmente destruído, e nós, unicamente pobres pecadores, pudéssemos viver para Ele. Isso é graça, isso é graça. Segundo ponto de reflexão, que às vezes nós vivemos como Cristo não tivesse morrido em uma cruz nem ressuscitado. Paulo lembra lá aos Coríntios a importância de que eles precisavam lembrar de que uma vez que Cristo morreu por eles, eles deveriam viver para Cristo. Eles estavam mortos, Cristo morreu, Cristo os vivificou, e agora essa vida dos coríntios deveria ser uma vida de mortificação em prol da vontade do Senhor, uma vida totalmente dada de discípulo ao Senhor. Nós precisamos lembrar que eu e você, nós precisamos viver como Cristo quer que nós vivamos. Mas um grande erro que nós temos a gente vê no povo de Deus, no caminho no deserto, em tantas coisas do povo de Deus. O povo de Deus ele é engraçado. A gente tem uma boa amnésia, a gente é bom, a gente tem amnésia, a gente se esquece dos feitos do Senhor, a gente se esquece que Ele ressuscitou, que sobre Ele veio os nossos pecados, a gente se esquece que Cristo morreu por nós. Nós esquecemos toda vez que nós queremos a nossa vontade acima do Senhor. Nós esquecemos da morte de Cristo toda vez que nós pecamos contra o Senhor. Nós esquecemos da morte de Cristo toda vez que nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. Mas a graça do Senhor é muito maior do que o nosso pecado. Paulo nos lembra
lá no livro de Romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que nós possamos desfrutar dessa graça, mas que nós não possamos banalizar essa graça. Já que a graça nos alcançou, e é o que Paulo fala lá em Romanos 6, capítulo 6, verso 1 e 2, que ele fala o seguinte: pois bem, devemos continuar pecando para a graça de Deus cada vez mais aumentar? Versículo 2, ele nos lembra: de maneira nenhuma, uma vez que morremos para o pecado, como ainda podemos viver nele? Vou repetir, versículo 1, pois bem, devemos continuar pecando para que a graça de Deus aumente cada vez mais. Versículo 2, de maneira nenhuma, uma vez que morremos para o pecado, nós devemos viver para o Senhor. Uma vez que nós morremos para o pecado, nós devemos viver para o Senhor. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus morreu por nós para que nós possássemos ter uma vida de plena liberdade, não de escravidão pelo pecado, mas de verdadeiramente paz, gozo, alegria e como privilégio o servindo e o conhecendo. Nós precisamos lembrar das verdades do Senhor diariamente. Nós conhecemos das verdades do Senhor diariamente através da leitura e meditação da palavra do Senhor diariamente. Nós se esquecemos rápido dos feitos do Senhor. E nós, como eu já falei algumas vezes essa expressão, nós vivemos que meio de um ateísmo cristão. Nós até cantamos louvores ao Senhor, nós até celebramos a Páscoa hoje, enfim, mas talvez as nossas atitudes são totalmente opostas àquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nós precisamos lembrar que nós somos chamados a viver como o Senhor nos manda viver. Às vezes, e retorno ao segundo ponto, às vezes vivemos como Cristo não tivesse morrido em uma cruz. Cristo, e aí nós precisamos lembrar de Filipenses 2, o Senhor Jesus, sendo Deus, ele desceu do seu trono, se esvaziou de tudo e se fez servo, para que nós fôssemos filhos do Senhor Deus. Nós estamos chamados a nos lembrar dos feitos do Senhor, e é graça, irmãos. É graça, porque nós somos falhos, miseráveis, pecadores, nós se esquecemos, mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos traz a lembrança de que uma vida plena, com um verdadeiro propósito, é encontrada apenas nele. Nós precisamos lembrar que o Senhor é Ele que nos resgata, é Ele que nos dá força. Talvez você que esteja aí no outro lado, talvez esteja numa vida totalmente contrária à vontade do Senhor. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Talvez você pense que está vivendo a vontade do Senhor fora da palavra dele. Mas Deus está o exortando a viver a vida que Ele quer que você viva. Para terminar, eu queria lembrar de uma citação de Spurgeon. Meus pecados foram os açoites que laceraram aqueles ombros abençoados e coroaram com espinhos aquela fronte ensanguentada. Meus pecados gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E colocaram a cruz sobre seus ombros graciosos. A verdadeira Páscoa fala de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala da sua vitória sobre a morte e de nossa plena redenção nele. Fala da ceia, fala do seu corpo e fala do sangue de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por Jesus, muito obrigado porque em Jesus nós obtemos vida por aquilo que nós não merecíamos, mas é graça, é amor do Senhor. Nos faz lembrar, Deus, que o Senhor teve que morrer para que nós possássemos ter vida, e essa vida que temos, que possamos viver para o Senhor, Deus, que possamos levar nossa cruz, que possamos renunciar aos nossos desejos, que possamos, Pai, viver uma vida obediente à Tua palavra, que possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus. Ó Pai, nos faz, Senhor, plenamente satisfeitos no Senhor, Deus, nos faz, Senhor, ter prazer no Senhor, Deus, e o único objetivo da nossa vida, Deus, seja Te dar graças, louvores e viver para a Tua glória, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor que nos resgatou das trevas, Pai, e nos levou para a Sua maravilhosa luz. Assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém.
e amém. Queria agradecer a você, a gente está terminando a nossa live. A gente vai terminar com a música, mas que você possa refletir e lembrar que maior do que seu pecado é o sacrifício da cruz do Cordeiro, a redenção nele e a vida plena só no Senhor. Que você descanse na graça do Senhor e que nós, junto como igreja, vivamos para a glória dele. Que Deus abençoe, boa semana para vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua casa e sobre sua família. Deus abençoe, um abraço.